Obrigado pelo convite para participar desse debate. E eu vou abordar a questão dividindo em vários aspectos. Tratar da questão no plano internacional e no plano nacional. Tratar da questão presente e olhar para o futuro. Evidentemente que, em vários momentos, eu vou olhar com o natural viés tributário em virtude da atenção que eu tenho profissionalmente para o assunto. Para definir essa crise, a definição que eu entendi como a mais concisa, mais precisa, foi dada pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva. E ela disse que era uma crise como nenhuma outra que já existiu. Por quê? Era a mais complexa, a mais incerta e verdadeiramente global. E veja que uma crise dessa proporção jamais foi percebida por nenhum tipo de instituição estatal do mundo, ou por nenhum estudioso. Para que se possa ter uma ideia, um número que eu achei interessante, também citado pela diretora-geral, ela dizia que no final do ano passado, as projeções do Fundo Monetário Internacional é que, neste ano de 2020, 160 países teriam aumento de renda per capita. Em maio desse ano, diz, os mesmos estudos do Fundo Monetário apontam que 170 países, 160 mais 10, 170 países terão redução em sua renda per capita. Ou seja, um cenário justamente inverso, oposto, entre uma coisa e outra. Está aí o seguinte, por que essa crise? Por que isso? Eu fiquei sempre preocupado em procurar explorar as razões pelas quais existe a crise. Eu acho que me arrisco a identificar que uma razão central é uma indiferença, um descaso com aquilo que eu chamei em artigo de segurança planetária. E falo em segurança planetária para reunir prevenção de pandemias e catástrofes naturais, atenção com o meio ambiente, correção das desigualdades entre pessoas e países, enfrentamento do crime transnacional e, sem menor importância, no mesmo plano, o planejamento tributário abusivo, que eu vou explorar ao longo dessa fala. Disso resultou um fracasso, uma crescente abdicação do multilateralismo e, por via de consequência, das instituições multilaterais. E o que falar do futuro? Ainda que eu tenha muitas dúvidas quanto às projeções em circunstâncias tão incomuns, eu saliento que relatório das Nações Unidas, lido anteontem pelo secretário-geral Antônio Guterres, prevê que, para a América Latina especificamente, em 2020, teremos a maior recessão em 100 anos, com uma contração de 9,1% do PIB, em virtude de queda das exportações, 20%, queda nas remessas para a região, 20%, e redução do fluxo de turistas para a região. Elevação da taxa de desemprego, de 8,1% para 13,5%. Elevação da taxa de pobreza, de 30,2% para 37,2%, aumentando em 45 milhões o número de pessoas que vivem com $67 mensais ou menos. E ao todo são 96 milhões de pessoas. Especificamente no Brasil, elevação da taxa de pobreza de 20% para 26,4% e da extrema pobreza de 5% para 10%, portanto, duplicando a taxa de extrema pobreza. Bom, essa pandemia, além de sua gravidade intrínseca, irá promover, penso, e aqui eu estou especulando, uma disrupção na história. Disrupção não homogênea, porém universal, envolvendo, primeiro, ressignificação da globalização, limites à concentração regional da produção e segurança planetária, ressignificação da atividade econômica,
envolvendo financiamento do setor público, hábitos e padrões de consumo e poupança, que todos nós estamos vivendo, repercussões severas nas atividades turísticas, aeroviárias e desportivas, a intensificação de processos digitais, a revisão da mobilidade urbana e ordenamento do território, a amplitude de cobertura do seguro social, forma de trabalho, a efetividade da saúde pública e ensino à distância. E também, por via de consequência, ressignificação do Estado. Eu chego a dizer que, assim, também em tom especulativo, quem sabe teremos um estado de bem-estar social 4.0. E não só a ressignificação do Estado, como de suas fontes de financiamento. O que vai acontecer? Nós estamos diante de uma situação em termos de dois cursos a seguir, que é a cooperação ou a manutenção com algum tipo de mitigação da competição muito forte entre os países. E eu acho que como aconteceu em várias situações, depois da Primeira Guerra Mundial, a Constituição da Liga das Nações, portanto, até mudança de algumas formas de tributação, e o Tratado de Versalhes, como alguma forma de cooperação, como na Segunda Guerra Mundial, os acordos de Bretton Woods, a criação da ONU, do FMI, do Banco Mundial, quer dizer, tudo isso dentro de algum tipo de esforço de cooperação, o Plano Marshall. Mas há uma diferença fundamental desta situação para aquelas situações. Aquelas situações foram pactos de vencedores. Na pandemia só tem perdedores. E, portanto, isso é uma diferença qualitativa importantíssima. E eu acho que um elemento, um fator importante na minha percepção para definir qual o curso que vamos tomar está associado à eleição dos Estados Unidos da América. Esse é um ponto de altíssima importância na definição do curso que iremos tomar em relação às nossas relações internacionais. Falo do financiamento do Estado. Segundo o FMI, dados desta semana, já foram gastos nos diferentes países do mundo para enfrentamento da crise da pandemia 11 trilhões de dólares, o que é algo inimaginável. Provavelmente, por mudança nos hábitos e padrões de consumo, vai haver um estreitamento da base tributária do consumo. E aí, o que é que se discute, o que é que eu tenho visto como discussão no plano internacional, ao menos como fontes provisórias de financiamento do Estado? Tributação de ativos de empresas e o imposto mínimo corporativo. Há várias discussões sobre novas fontes de financiamento. Eu vi declarações recentes do candidato democrata às eleições americanas, o Joe Biden, que está, pelo menos até hoje de manhã, as pesquisas mostravam um favoritismo de 9 em 10 para as eleições contra o Trump. Ele dizia que, como promessa de campanha, eu vi ele falando, nós vamos rever as reduções de alíquota de imposto de renda produzidas pelo Trump. Vamos restabelecer a alíquota marginal máxima das pessoas físicas para 39,6%. E vamos elevar a tributação das empresas de 21% para 26% na alíquota marginal. Evidentemente que, como especialista, eu sei que não é a alíquota que determina o imposto, mas é um fator importante para determinar. Eu preciso conhecer também a base de cálculo. Uma outra fonte que tem sido também discutida na Europa, que é a tributação de emissões de carbono, inclusive dentro do contexto de uma economia com baixo carbono. Segundo a OCDE, 70% das emissões de carbono relacionadas com fontes de energia no mundo não pagam impostos. Tributação de transação financeira, como já várias vezes foi suscitada pelos governos da França e da Alemanha. A tributação de serviços digitais. Na Europa, há uma resistência declarada da Irlanda, da Suécia, da Dinamarca e da Finlândia.
mas já existem projetos prontos na França, na Bélgica, na Itália, na República Tcheca, no Reino Unido, na Espanha, na Hungria e na Turquia. E, além disso, fora da Europa, já estão implantados, estão em curso de implantação na Indonésia e na Índia. A OCDE está tentando enfrentar a resistência dos Estados Unidos a essa tributação de serviços digitais. A base de cálculo é diferente para cada uma das proposições que eu vi. Envolve necessariamente publicidade. Quase sempre publicidade. E se dirige especialmente àquilo que Yuval Harari chama dos mercadores de atenção. Tanto que o imposto tem sido chamado, de maneira assim, menos formal, de GAFAM, que é dirigido a Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Dirigido especificamente a eles. A outra grande questão, que para mim é o problema tributário, sem nenhuma comparação com nenhum outro no mundo, que é a questão dos negócios com paraísos fiscais. Segundo o Fundo Monetário Internacional, as perdas anuais de receitas tributárias nos países que não integram a OCDE vão a 300 bilhões de dólares anuais por conta dos negócios com paraísos fiscais, o que equivale a 1,3% do PIB desse país. E existem estimativas variáveis sobre as perdas nos países que integram a própria OCDE entre 500 e 650 bilhões de dólares anuais. Segundo a ONU, as transferências de lucro das empresas para paraísos fiscais na América Latina vão assumir a 325 bilhões de dólares, que corresponde a 6,1% do PIB regional. Eu vou dar exemplos de como é que isso acontece. Foi um artigo publicado muito interessante no Financial Times de anteontem, onde apresenta muitos exemplos, que eu destaquei alguns aqui, para mostrar o quanto isso afeta o equilíbrio fiscal no mundo inteiro. No Reino Unido, mais de 50% das subsidiárias de multinacionais estrangeiras não contabilizam lucros tributáveis. Um hotel muito conhecido, que é o Hotel dos Granfinos de Londres, o Savoy, esse hotel foi adquirido por um consórcio árabe-catarense em 2005. Ele, desde então, acumula prejuízo, apesar de seu extraordinário lucro, e não paga 1 centavo de impostos. Eu vi a cadeia de negócios para disfarçar, dissimular o pagamento de impostos. É impressionante. É tão complexa que nem eu consegui memorizar, e seria enfadonho eu contar os detalhes de como é que faz que uma empresa que empresta para outra, que toma os juros de outra, que pega o dinheiro, que transfere para outra e, no final de contas, não paga nem 1 centavo de imposto. Nos Estados Unidos, 91 empresas, que integram a lista das 500 maiores empresas da revista Fortune, entre elas a Amazon, IBM e Chevron, nada pagaram de imposto em 2018. A General Electric, sob o comando do falecido ano passado, Jack Welch, comandou por 20 anos, 30 anos, aliás, a General Electric, assim que ela assumiu, providenciou a contratação de 1.200 advogados tributaristas para descobrir brechas fiscais nos 5 continentes para não pagar impostos. E resultado, entre 2008 e 2015, não pagou nem 1 centavo de imposto nos Estados Unidos. Os países do G20, reunidos em 2013 em Moscou, determinaram ao OCDE que desenvolvesse um programa, que é o nome de BEPS, para tratar e enfrentar esses assuntos, como também a tributação da economia digital. E isso, de fato, não andou, não funcionou, mas, segundo o Pascal Saint-Amand, que hoje é o diretor tributário da OCDE, ele diz que se, por acaso, fossem tomadas algumas providências, como estabelecer um piso mínimo tributário para as empresas, ou também estabelecer a tributação na fonte, que o Brasil adotou há muitos anos, há mais de 30 anos, recebendo censura do resto do mundo, e agora passa a ser a coisa
interessante para o resto do mundo, 30 anos depois. Ele disse que conseguiria produzir um aumento de arrecadação no mundo inteiro de 100 bilhões de dólares, só adotando essas duas providências, o que é ridículo, considerando a dimensão da crise que nós estamos enfrentando. E o que fazer no Brasil? Bom, no Brasil nós temos, vamos separar duas situações. Durante a pandemia, algumas providências, algumas que foram exploradas adequadamente pelo Samuel, que diz respeito à assistência aos vulneráveis, assistência aos pequenos negócios. Mas eu acho que algumas outras medidas poderiam prosperar. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, apresentado pelo deputado André de Paula, que eu dei assistência direta na construção disso, trata de uma questão central de hoje, que se chama moratória. Moratória tributária. Então, logo começou a crise, o remédio para enfrentar isso, nesse instante, é moratória tributária. É um instituto que tem previsão no Código Tributário Nacional, nos artigos 151 a 154, extremamente flexível, porque admite dar um tratamento desigual em relação a tributos, em relação a regiões, em relação a entes federativos, em relação a setores, portanto, com extrema flexibilidade. E foi apresentado um projeto, para que, em relação às empresas optantes do Simples, portanto, as micro e pequenas empresas, inclusive os microempreendedores individuais, que houvesse a moratória de todos os tributos, suspende o pagamento, tributos e vincendos entre 1º de abril a 30 de setembro deste ano. Que é o horizonte que se enxerga do possível. Que depois o pagamento, a liquidação desse débito fiscal, se operasse como uma fórmula que eu consegui alguns anos atrás, que acho que é a única maneira, é de vincular a capacidade de pagamento do contribuinte. Ou seja, tomar como uma parcela de sua receita bruta, do seu faturamento, o que permite extrema flexibilidade, permite ajustar-se a situações de sazonalidade, a situações realmente de crise econômica, quer dizer, se ele não tem o que faturar, ele não tem como pagar. Não adianta você estabelecer prazo nenhum e dizer qualquer coisa, porque simplesmente não vai pagar. Então, quando ele está sem faturar, ele não paga. Quando ele faturar mais, paga mais. Quando faturar menos, paga menos. Enfim, um instrumento com grande flexibilidade. Também buscar, nessas circunstâncias específicas, também a adoção de instrumentos de conforto para os contribuintes. Um deles, inspirado na ideia de sanções premiais de Norberto Bobbio, foi criado na época que eu era secretário da Receita Federal, que é o bônus de adimplência fiscal. Lamentavelmente, ele foi introduzido por lei no final da minha administração e, lamentavelmente, passados 18 anos, ele não foi disciplinado quando precisa apenas de uma instrução normativa para identificar qual é o código da Receita. Só precisa disso, mais nada. Ou seja, para dizer assim, quem não tem litígios tributários tem que ter um tratamento diferenciado. Ou seja, implicando, portanto, redução de base de cálculo do imposto. Essas são circunstâncias, são algumas ideias durante a pandemia. E para depois? Para depois nós vamos ter que repensar o Estado brasileiro, sem a menor sombra de dúvida, inclusive no tocante à eficiência, no tocante a uma atenção especial a políticas públicas que não podem ser negligenciadas, como educação, segurança e saúde. Estão sendo constituídas dívidas dos entes federativos, há uma repercussão muito forte para estados e municípios, e vai ter que ser pensado numa reestruturação dessas dívidas. Isso é inevitável, no meu modo de entender. E também dos próprios refinanciamentos das dívidas dos contribuintes, com fundamento, como eu sugeri, na capacidade de pagamento. Existem grandes litígios tributários cuja solução, por uma combinação que envolve um aumento da densidade normativa e uma política de transação em relação ao passado,
Pode ser uma solução que não implica aumento de carga tributária, implica construção de novas fontes de financiamento, o que vem a ser bom para o contribuinte, bom para o fisco e, portanto, para o país no financiamento de suas inevitáveis deficiências fiscais que sucederam à pandemia. A transação significa dizer transigir. Estado, o Estado, o fisco, de um lado, e o contribuinte, do outro, por um instrumento legal. O instrumento que eu utilizei em alguns momentos, como no tratamento dos fundos de pensão, de forma extremamente produtiva, porque resolveu problemas arrecadatórios sérios e resolveu também problemas litígios complexos para os contribuintes. E, ao mesmo tempo, quando eu falei nessa moratória, a moratória também deve alcançar, e tem alcançado em parte, o que eu chamei de moratória processual e procedimental. Não limitar-se apenas à questão do direito material dos tributos, mas também aos processos e procedimentos. Tem que pensar também numa ampla compensação com os créditos inscritos em dívida ativa. Os litígios no Brasil, para que se possam ter uma ideia, só no âmbito federal vão a 3 trilhões e 400 bilhões de reais. Então, estamos falando de algo que é mais da metade do PIB. Quer dizer, isso tem que ser resolvido. E uma das formas para resolver, no interesse dos dois lados, fisco e contribuinte, é permitir uma grande compensação com os créditos inscritos em dívida ativa, que é a maior parte desses litígios, com todos os créditos possíveis. Eu quero dizer, precatórios próprios ou de terceiros, créditos acumulados próprios ou de terceiros, e também compensação também com prejuízos próprios ou de terceiros, que afinal são também direitos creditórios, e buscar, portanto, tratar disso. Há alguns tipos de tributação que não foram explorados. É uma mora legislativa, uma negligência que eu não consigo nem entender. Que é, por exemplo, eu sei que é muito pequeno, mas tudo nessa hora serve. Esse é o meu raciocínio. Eu digo sempre que uma arrecadação de R$1 bilhão é formada por R$1 bilhão de R$1. Ou seja, junta alguma coisa que vai andando. Quer dizer, por exemplo, no caso do imposto sobre herança, imposto sobre transmissão, causa mortes e doações. Quando o residente, quando o de cujus é residente no exterior, não tem legislação no Brasil. Ele não paga imposto, porque a Constituição diz que precisaria uma lei complementar dizer quem é o sujeito passivo. Era para qual fisco? Só isso. Precisa de uma linha. Então, isso é uma fonte inexplorada e, evidentemente, que deveria ser explorada. Mesma coisa em relação ao trust no exterior, que muitos ricos brasileiros têm. Nós, como não temos o Instituto, o direito brasileiro, nós também não temos tratamento tributário para o trust no exterior. Tributação de serviços digitais, como a Europa está discutindo, utilizando uma alíquota sobre o faturamento cumulativa, justamente como é o PIS e o COFINS brasileiros cumulativos. É isso que se discute na Europa. Esta é a regra que eu tenho estudado com bastante detalhe. Para dizer o seguinte, e como fazer isso? Tem uma forma, a Constituição já deu um espaço, que é a chamada competência residual da União para instituir impostos. Deve ser feito isso agora? Não. Não creio que deva ser feito isso agora. Nós devemos ver o tamanho do problema para poder dimensionar a solução. E ver também o que é que vai acontecer na Europa. Dizia a OCDE que apresentaria uma solução até o final do ano passado. Eu escrevi um artigo dizendo que eu não acreditava nisso. Adiaram para julho deste ano, uma reunião a ser realizada em Berlim. Também foi adiado sob a alegação de que a pandemia não permitiria a reunião. Eu não consigo entender, nós estamos fazendo essa reunião virtual, como todos estão fazendo, que não possa haver uma reunião para discutir isso. Ou seja, a exigência, portanto, de uma reunião presencial para tratar disso. Mas diz agora que, até o final do ano, entretanto, nós vamos resolver isso. Eu sou cético, mas torço que encontre algum tipo de solução. Nós temos que prestar atenção nessas coisas e trazer para cá, porque essa é uma possibilidade. Cada vez mais, a informação passará a ser a mais importante base tributária do futuro. Pensar, talvez, numa
tributação temporária de ativos. Tem formas dentro do arcabouço constitucional para fazer isso sem criar um imposto novo. Isso não tem como pensar. Bom, partindo para a conclusão do que tenho a falar. Eu participei ativamente no enfrentamento de algumas crises econômicas no país muito sérias. A crise do México, a crise da Ásia, a crise da Rússia, a crise energética. E, evidentemente, que nenhuma delas, nem longínquamente, de abrangência, imprevisibilidade e persistência da crise atual. Mas, ainda assim, eu aprendi algumas coisas mínimas que podem ser instrumentos que possam servir para enfrentar essa crise. Condições mínimas para tratar disso. Tem que ter flexibilidade, criatividade e colaboração. Não se apegue a dogmas. Não tenha dúvida que quando alguém disser não há precedente, deixe de lado essa conversa. Que não tem precedente é a crise. Se precisa, resolve de uma forma completamente diferente. E precisa bastante criatividade. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que já fiz em relação a isso, mas posso dizer que essa foi uma condição fundamental. Sempre que houve grandes disrupções na história, houve grandes mudanças no sistema tributário. É por conta da Primeira Guerra Mundial que se deu ênfase à tributação do consumo, que a tributação da renda introduziu o conceito, hoje completamente sem serventia, de estabelecimento permanente, por conta da virtualidade. E também, portanto, e aumento da tributação. Do mesmo jeito que o imposto de renda não foi mais nem menos do que um instrumento utilizado no Reino Unido, no governo de William Pitt, para enfrentar o que ele chamava da Revolução Francesa, dos perigos da Revolução Francesa e, posteriormente, as guerras napoleônicas, e que tem um nome muito sofisticado, que era o Imposto sobre as Virtudes Fundamentais. Ainda que eu não saiba o que quer dizer isso, eu sei que é um nome muito elegante, mas que, no final de contas, vem ser o imposto de renda que vocês todos conhecem. O Pascal Saint-Amand, que é o diretor tributário da OCDE, diz que a legislação de alguns países, como eu mostrei aqui, na verdade, são um palavrão. O sistema tributário mundial converteu-se, entendo eu, numa relíquia do século XX. Não funciona mais. Desta forma, não tem mais sucesso para fazer isso. E, sobretudo, diante de situações de completa imprevisibilidade. Eu torço para que seja completamente falso o que eu vou mencionar aqui. Mas notícias dessa semana, vi um embaixador chinês no Cazaquistão mencionar a existência de uma pneumonia de origem desconhecida e muito mais letal que a Covid-20. Ao mesmo tempo, ontem, a Fiocruz detectou numa pessoa que trabalha no frigorífico, no Paraná, uma variedade do H1N2, que é um vírus que tem também extrema letalidade. Quer dizer, o que é que nós estamos, evidentemente, no meio de tudo isso? Estamos na completa incerteza. Então, tem que ter muita flexibilidade e muita rapidez. Dentro de um ponto que eu diria, ponto número 1, prioridade absoluta à saúde pública. Políticas fiscais favoráveis e flexíveis. E se preparar para uma mudança econômica transformadora de grande porte. Para concluir, no meu tempo com precisão, Tibério, dizer o seguinte, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, e que eu já citei algumas vezes, que estava escrita num grafite no metrô de Hong Kong. Dizia assim, quando se fala de novo normal, não podemos voltar ao normal, porque o que era normal era exatamente o problema. E aqui eu encerro.